Na Constituição Federal eu encontro justamente o oposto disso. Eu encontro rigidez, ausência de liberdade. Eu encontro indisponibilidade de direitos. Eu encontro estrito cumprimento da norma e não autonomia de vontade, como encontro na norma de direito privado. Ótimo, professor. Teoricamente, eu consigo enxergar estas duas diferenças. Direito privado, ampla liberdade. Direito público, normas de cumprimento obrigatório, estrita legalidade, ausência de liberdade. Eu consigo enxergar essas duas diferenças. No entanto, eu preciso ver isso comprovado na prática, porque a prova de direito administrativo da OAB, por exemplo, ela questiona pontos práticos, casos concretos. Então, vamos aqui formular um exemplo com base nesses dois conceitos. Vamos imaginar a realização, a celebração de um contrato. Um contrato para construir uma casa. Vamos imaginar que eu, Eduardo, cidadão brasileiro, pessoa física, regido, portanto, pelo direito privado, regido pelas normas individuais. Vamos imaginar que resolva construir uma casa. Para tanto, contratei um empreiteiro, também uma pessoa de direito privado, uma pessoa que está no mercado, uma pequena empresa. Ótimo, contratei um empreiteiro e coloquei para o empreiteiro, olha, contrato escrito, você tem que construir a minha casa no prazo de 2 anos. E, em contrapartida, eu vou lhe pagar X mil reais. Vamos imaginar que durante a execução da obra, durante a construção de minha casa, este empreiteiro não consiga terminar a obra. Eu, revoltado, pego o telefone, ligo para o empreiteiro e digo, empreiteiro, você não cumpriu com o contrato. Você não cumpriu com o que você assinou, com o que você honrou comigo. Logo, eu vou executar este contrato no Poder Judiciário. Logo, vou cobrar a multa que está estabelecida neste contrato. Além disso, vou rescindir este contrato e pedir contra você danos morais. O empreiteiro ficou desesperado, mesmo porque ele sabia que eu estava certo. O meu direito estava ali regulado naquele contrato. No entanto, o empreiteiro me contou uma história muito triste. Disse que a família dele estava com dificuldade. E, em virtude disso, ele teve que pegar muitas obras e teve muitas obrigações e não conseguiu honrar com todas elas. Diante desta situação, eu, Eduardo, compreendi os problemas que este empreiteiro estava passando e resolvi, juntamente com ele, abandonar aquela história de rescindir o contrato e aplicar a ele várias penalidades. Eu resolvi fazer um aditivo contratual, lhe conceder novos prazos, lhe pagar mais um valor econômico ainda, e ainda, fiquei um certo amigo deste empreiteiro e nós chegamos em um acordo. E eu larguei mão de todos aqueles direitos. Diante deste fato, eu lhe pergunto, telespectador que está me assistindo, eu e o empreiteiro, no caso do exemplo, nós podemos chegar a um consenso? Eu, Eduardo, posso jogar fora todos os direitos que estavam ali regulados naquele contrato? E a resposta só pode ser uma: sim, posso fazer isso. E você vai me perguntar, mas Eduardo, por que você pode fazer isso? Porque eu estou sendo regulado, quando fiz esse contrato, pelo direito privado. Eu estou sendo regulado pelo Código Civil. E o Código Civil é uma norma que me dá essa liberdade de dispor dos meus direitos. Eu não preciso cumprir especificamente e com rigidez aquilo que está contido no contrato. Eu posso abrir mão. Por quê? Porque o Código Civil me dá essa liberdade. Vamos pegar o mesmo exemplo e agora jogar para a administração pública. Jogar o mesmo exemplo na relação estatal. O Estado resolve construir um viaduto e, para tanto,
abre a licitação pública. Veja, ele já precisa fazer licitação. Olha as diferenças. Abre a licitação pública. Vamos imaginar que eu, Eduardo, seja um empreiteiro, esteja concorrendo nessa licitação pública. Então, participei da licitação, eu, Eduardo, empreiteiro, e no final da licitação me consagrei vencedor do certame. Assinei com o poder público o contrato administrativo para execução da obra pública, o viaduto. O prazo definido neste contrato era de 2 anos. E, em contrapartida, eu, Eduardo, iria receber X mil reais. Como todo mundo sabe, toda obra tem seus problemas. Vamos imaginar que, decorridos os 2 anos, o viaduto não fica pronto. Eu, Eduardo, descumpro a minha parte no contrato. Aí eu pergunto, pode a administração, diferentemente do que eu, Eduardo, iria fazer com o empreiteiro que contratei para a construção de minha casa, entrar no judiciário? Eu pergunto, pode a administração, independentemente do judiciário, rescindir este contrato unilateralmente pelo descumprimento do Eduardo? A pergunta maior, pode a administração, além de rescindir este contrato unilateralmente, pode a administração aplicar ao Eduardo a multa contratual ou ainda outra penalidade prevista em lei? A resposta, sim, pode a administração unilateralmente rescindir este contrato. E ela não precisa se socorrer ao Poder Judiciário como a pessoa privada precisa. Mas, professor, por que a administração pública pode rescindir unilateralmente este contrato? A resposta é muito simples. Porque a administração pública é regida por uma norma especial. Ela não é regida pelo Código Civil. A administração pública é regida pela norma do direito público. E a norma do direito público é rígida, inflexível, não dá liberdade para a administração. Ela precisa cumprir exatamente aquilo que a lei determina. Ótimo, professor. Então, estamos diante das normas de direito público. Normas rígidas, normas inflexíveis, normas que dão um poder especial para a administração pública. Professor, esse conjunto de normas de direito público, eles formam todas as regras da administração. Exatamente isso. Este conjunto de normas de direito público formam o que chamamos de regime jurídico administrativo. Este conjunto de normas formam as regras da administração. E estas regras concedem à administração um poder extraordinário na relação jurídica com o administrado. As normas de direito público colocam a administração em uma posição privilegiada na relação jurídica. Então, para fechar a ideia e consolidar o conceito das normas de direito público, vamos conceituar aqui rapidamente o regime jurídico administrativo. Professor, como conceituamos regime jurídico administrativo? O regime jurídico administrativo é o conjunto de normas de direito público, as normas que regem o Estado, é o conjunto de normas de direito público que identificam a administração pública, colocando-a em posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Veja, as normas de direito público, pelas suas características, formam um regime da administração, elas que regem a administração. E estas normas de direito público identificam a administração pública e colocam a administração pública em posição privilegiada, vertical, na relação jurídica. Ela tem mais poder na relação jurídica. Professor, eu consigo enxergar que o direito privado é diferente do direito público. E pelas características da norma do direito público, a administração se coloca em posição privilegiada. Isso eu consegui enxergar. Mas eu quero saber por que estas normas de direito público
colocam a administração numa